Pedro tropeçou numa pedra. Continuando. Amizade maligna. Certo dia, Pedro e Mateus estavam saindo da escola, quando foram abordados por um jovem rapaz. Ele já era conhecido de Mateus há anos, e agora gostaria de aproximar-se de Pedro. Mateus, ao ver o velho amigo, não hesitou e perguntou se ele tinha um baseado. Henrique perguntou o que ele queria, e ele respondeu perguntando o que ele tinha. Ele abre a mochila e mostra um verdadeiro arsenal de drogas: maconha, pó, balinha, pedra. Pedro tropeçou numa pedra. Ele não teria tropeçado se não a tivesse aceitado. Henrique, sem perder tempo, apresenta-se a Pedro, disponibilizando todo o seu material. Pedro dá 2 passos para trás, mas é reconduzido pelo amigo. Conversam alguns instantes e foram caminhando para casa, os 3. Pedro, Mateus e Henrique. Uma amizade destruidora. Bem próximo à sua casa, havia um beco onde eles resolveram parar para descansar. Mateus diz ao amigo que não há com que se preocupar, que ele poderia se servir à vontade, que era por sua conta, por pouco tempo. Por falta de dinheiro, Pedro aderiu ao uso do crack, uma droga barata e avassaladora. Após 2 semanas do seu uso constante, ele já não respondia por si. Na realidade, aquele Pedro, daquela família, dos amigos verdadeiros, aos poucos deixava de existir. Um morto-vivo, um verdadeiro zumbi, foi o que ele se tornou. Já não comia, também não bebia. O que Pedro só queria era saciar seu desejo de morte, a sua própria morte. Enquanto fugia da dura realidade que vivia, afundava-se no vício cada vez mais. Medo, alucinações, uma verdadeira loucura tornava-se sua vida. Pedro tropeçou numa pedra. Ele não teria tropeçado se não tivesse experimentado. Sua mãe não cabia de sofrimento em ver seu filho, seu amado filho, definhando em vida. Pedro estava à beira de um precipício, um caminho sem volta. Bastava apenas um pequeno tropeço e a pedra o levava para sempre. Mas isso não iria acontecer. Inconformada com todo o sofrimento da família, Kelly tenta resgatar tudo aquilo que perdera: sua vida, seu irmão, sua família. Ela busca forças quando pensava já não ter. Conclui o ensino médio com muita dificuldade. Pede ajuda aos professores que a orientam quanto ao vestibular. E ainda consegue um emprego para jovens, que a cada dia alimentava a esperança de tirar seu irmão do mundo das drogas e voltar a viver com sua família em paz. Seu pai, sua mãe e o seu irmão eram as pessoas que ela mais amava. Portanto, não iria desistir tão fácil, nem tampouco se esconder e acreditar que já não há nada mais a fazer. Tudo parecia estar realmente perdido, mas ela acreditava na mudança. Nas poucas vezes que Pedro entrava em casa, era apenas para destruir, agredir a própria mãe e roubar o pouco que tinham para alimentar o vício. Quando não havia mais nada para vender, ele começou a furtar também os vizinhos e até mesmo a igreja onde aprendeu tantos ensinamentos. Foram realizadas várias denúncias, e em todas elas ele estava próximo do local, tornando-se suspeito. Pedro tropeçou numa pedra. Ele não teria tropeçado se não a tivesse comprado. Durante uma das investidas, para conseguir dinheiro e comprar a maldita pedra, depara-se com a polícia. Ele tenta fugir, mas não tem forças nem fôlego o suficiente e acaba por ser detido. Seu amigo Mateus
que era uma sombra em seu caminho, agride um policial, foge e é atingido, morto. Pedro tropeçou numa pedra. Agora não há mais rima. Pedro morreu. Está tudo acabado. A morte, na realidade, chegou para Mateus. Por ainda ter 17 anos, Pedro é encaminhado para uma instituição socioeducativa, onde não conseguiu se socializar. Pelo contrário, agredia e era agredido quase que diariamente. Ele sofria com crises de abstinências, até que um dia foi forçado a pular. Prestes a fazer 18 anos, ele corria o risco de ser preso, assim como era para todos os que ele se aproximasse. Dia após dia, sua irmã percorria as ruas da cidade em busca do irmão, e nada de notícia. Ela espalhou cartazes pelas ruas e fez um boletim de ocorrência do seu desaparecimento. Não demorou muito, teve notícias, pois havia sido preso por roubo e, desta vez, encaminhado para um presídio. Kelly, apesar de triste com a situação do irmão, agradecia por tê-lo encontrado e até mesmo por estar preso. Ela sabia que se ele continuasse pelas ruas, continuariam se drogando. Poderia perdê-lo ou até mesmo tirar alguma vida por conta das drogas, assim como aconteceu com Mateus. Trabalhando incessantemente, aos poucos ela vai recuperando a alegria de viver. Suas atitudes eram percebidas e seu esforço não foi em vão. Sua mãe também estava trabalhando, vendendo brigadeiro e outros doces com o carrinho que havia ganhado da filha. Brigadeiro era seu doce preferido, o dela e de Pedro. Quando Dona Judite fazia, era uma briga para saber quem iria raspar a panela. Boas lembranças. Seu pai, que morava sozinho em kitnet, numa comunidade próxima, é procurado pela filha, que já não vê há muito tempo, e percebe que, apesar de ser tão jovem, ela tem muita força, sabedoria e persistência para correr atrás de seus sonhos. Muito emocionado, ele pede perdão à filha, pois estava agindo como um covarde. Ela abraça seu pai como jamais havia abraçado e percebe que os seus sonhos começam a ser realizados. Basta ter fé, esperança e jamais desistir. Enquanto houver vida, há esperança, pensava ela sorridente. Ao voltar para casa, ela conta para sua mãe sobre o encontro com o pai. Dona Judite, apesar de estar muito magoada com o marido, o amava muito e fez diversas perguntas para saber como ele estava. Kelly fica feliz ao saber que pode até conseguir ter seus pais juntos outra vez. Até a próxima semana, vocês irão conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Um abraço. Tchau, tchau.